Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula de História. Vamos começar com o pessoal do 7º ano, continuando o assunto aí sobre as expansões marítimas, né, quando Portugal e Espanha saem pelo mundo com seus navios, seus barcos. Então hoje a gente vai falar da colonização das Américas, principalmente aí sobre um personagem histórico aí, o Cristóvão Colombo. E é lógico, depois, mais para frente, a gente vai falar também sobre colonização do Brasil e Pedro Álvares Cabral. Bom, para a gente começar esse assunto, primeiro, Portugal, né, com outro navegador chamado Bartolomeu Dias, ele consegue atingir o limite da África ali em 1487, chamado Cabo das Tormentas. Então deixa eu só colocar o gráfico. Ele sai de Lisboa, ali em Portugal, vai dando a volta ali pela costa da África e chega ali embaixo no Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque se chamava o Cabo das Tormentas, muitos problemas ali para o navio passar, de tempestade e tal, as tormentas, mas quando ele consegue passar, então cria uma Boa Esperança. E qual que era a intenção? Ali em cima, onde tem o mar Mediterrâneo, ali era o caminho por terra que ia para o Oriente, ia para as Índias, para a Ásia, assim por diante. Ali tinha sido tomado pelos muçulmanos. Então, as caravelas, os barcos, né, dos portugueses, resolveram dar a volta pela África e eles iam chegar ali no Oriente, ou seja, o lado direito do mapa. E aí, Cristóvão Colombo, que teria nascido em Gênova, na Itália, ou seja, seria italiano, cresceu e ganhou experiência ali de navegação com os portugueses. Então, desde moleque era marinheiro, ou seja, excelente cartógrafo, sabia tudo sobre mapas e assim por diante. Então tem a imagem de como seria Cristóvão Colombo. E aí o que Cristóvão Colombo teria imaginado? Bom, ele vai chegar na Ásia cruzando o Oceano Atlântico, ou seja, em vez de ele dar volta na África que nem fez os portugueses, ele vai fazer um outro caminho porque ele sabia que a Terra era redonda, como se sabe até hoje. Então a coroa portuguesa fez pouco caso, ou seja, ele levou esse plano dele de como chegar no Oriente, de como chegar nas Índias, para os portugueses. Os portugueses não deram moral. Aí ele leva para o rei de Castela, que hoje é chamado Espanha. E esse rei da Espanha aceitou. Tanto que até hoje tem muita gente que fala, por exemplo, o idioma espanhol também é chamado de castelhano, né? Então por causa do reino de Castela. E aí Cristóvão Colombo sai ali da Europa, em vez de ele descer pela África e tal, ele vai reto, vamos dizer assim, e ele consegue chegar num lugar que muitos acreditam que ele já conhecia, muitos acreditam que não. Na verdade, em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo, entre aspas, né, ele descobriu as Américas, né, o descobrimento das Américas, porque já se sabia, já se conhecia algumas rotas, já se conhecia alguns caminhos. Na verdade, quando ele se depara com esse novo território, daí alguns outros navegadores, como alguns europeus inclusive já imaginavam também. Então a diferença, vamos dizer assim, é que ele chega nas Américas, que hoje, vamos dizer assim, é perto do México, vai, para a gente tentar imaginar mais fácil. E quando ele vê essas pessoas, que eram os nativos, né, ele chama esses caras de índios. Por quê? Porque ele imaginava que ele tinha chegado na Ásia, no Oriente, lá nas Índias Orientais. E até hoje, o povo nativo das Américas, inclusive no Brasil e assim por diante, a gente tem o costume de chamá-los de índios. Nesse acordo que teve aí de Colombo com a Espanha, na verdade ele não ficou com a parte dele, né, 10% ali dos territórios descobertos. Mas o nome dele, Cristóvão Colombo, acabou inspirando o nome de um país que até hoje é conhecido por todos como Colômbia, né, homenagem a Colombo. Então esse cara, Colombo, Cristóvão Colombo, em nome da Espanha, coloniza, domina, conquista as Américas, ou seja, os nativos, os indígenas
vão perder território, vão perder espaço, assim por diante. Mas as Américas são chamadas de América e não de Colômbia, ou seja, terra de Colombo, vamos dizer. Por que isso? Porque, na verdade, Américo Vespúcio, que também é um italiano ali de Florença, era um cara rico e tal, tinha fama ali de charlatão, ou seja, tipo enganador, e ele se muda para a Espanha. Tem imagem aí de como seria Américo Vespúcio, e ele viajou ao Brasil em 1501. Então foi logo depois de Pedro Álvares desembarcar no Brasil. E ele sabia que aqui não era a Índia, ele sabia que as Américas não eram a Índia, não era a Ásia. E ele chamou aqui então de um mundo novo. E ele escreve uma carta, né, um livro chamado Mundos Novos, em latim, e acima de 40 edições em 6 línguas, ou seja, foi um sucesso ali na Europa. Tem a imagem aí do livro, assim por diante. Lógico, né, o Brasil ele estava se referindo. E ele fica famoso, porque o livro dele fica bem famoso. E um geógrafo que fazia um mapa mundi, esse cara era um alemão, e o mapa do mundo que ele estava fazendo, ele decidiu batizar essa nova parte, ou seja, com o nome do descobridor, do Américo. E ele foi enganado, ele se enganou, ele se equivocou. Tanto que ele percebeu isso. Alguns anos depois, em 1513, esse alemão retirou essa proposta daí de chamar esse mundo novo, essa parte nova do mundo, de América, e dar um outro nome, assim por diante, mas já era tarde demais. Então esse novo mundo passou a ser chamado de América. E aí, até hoje, nós moramos na América, como por exemplo o Brasil, que fica na América do Sul e assim por diante. Bom, já existiam os indígenas, então, como eu tinha dito. Então nós vamos depois, nas próximas aulas, falar sobre os indígenas, o povo que vivia nas Américas antes da chegada dos europeus, dos espanhóis, dos portugueses. Mas por hoje, acho que é isso. Então, brigadão mais uma vez, juízo, tomar cuidado todo mundo, e a gente se fala. É isso. Até mais. Brigadão. Valeu.